Olá, estamos iniciando mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. E você nos acompanha através do canal 7 da NET e também através do nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Hoje nós temos o prazer de receber da nossa bancada a vereadora Vera Saba, líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal de Taubaté, assim como o presidente do PSDB em seu segundo mandato, vereador Digão. E sempre conosco aqui também, Luiz Carlos Batista, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Obrigado a todos pela presença, pela participação. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a vereadora Vera Saba. Num determinado momento na tribuna, se eu não me lembro, semana passada ou retrasada, a senhora falou de forma bem eloquente que não permitiria que vereadores tivessem um certo preconceito com relação a vereadores de primeiro mandato, com relação a manobras do Partido dos Trabalhadores para que se evitasse a votação de projetos. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Existem manobras por parte do PT e existe essa ressalva por parte de vereadores veteranos, vereadora? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, vereador Digão. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. Existe manobra em relação ao Partido dos Trabalhadores. Isso foi, na verdade, divulgado pela imprensa regional de forma muito maldosa em relação a inúmeros projetos que estão sendo discutidos na casa e que a postura da bancada do PT é sempre defender os interesses da sociedade. Então, nós temos uma técnica legislativa e nós temos que usar essa técnica legislativa a favor, principalmente de estudos, de desdobramentos dos projetos, e nós temos que ter absoluta certeza daquilo que estamos fazendo e votando, principalmente projetos que têm tomado a pauta da Câmara, que são projetos do Poder Executivo. Vereador Digão, obrigado pela presença. A mesma pergunta, existe manobra na visão do bloco situacionista do governo por parte do bloco de oposição, vereador? Primeiramente, boa tarde, né, Miguel? Prazer estar aqui no Conexão Popular, Luiz Carlos Batista, vereadora Vera Saba. É sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Não, eu entendo o seguinte, Miguel, eu acho que todo vereador tem o direito de estudar projetos, seja do executivo, seja de vereadores, apresentado por vereadores. Ele existe, a tramitação dele aqui na Câmara Municipal é de praxe, é protocolado, vai para as comissões, todo vereador tem direito de ter acesso a esses processos, a esses projetos. Entendo que você levar um projeto para a sessão, onde você já tem os pareceres, e você, às vezes, na grande maioria, esses projetos ter sempre questionamentos, na hora da votação, e principalmente depois que todos os vereadores discutem, que entra o caminhamento de voto, todo aquele dilema, todinho da sessão que está demorando, por mais que nós temos hoje 2 sessões, e eu parabenizo o presidente da Câmara Municipal, muitas sessões não estão sendo votado o projeto. Então, mas nesse... não é fato de projeto, né, velho? Não precisa votar todo. Não, eu entendo. Eu entendo que tem que se discutir, porque uma lei ela tem efeito para muitos anos, décadas. Eu entendo disso, Luiz Carlos, não estou reclamando dessa questão. Estou entendendo o seguinte, que você, às vezes, discute o projeto, pede para fazer, às vezes, adaptações ao projeto e chega na hora da votação, vota contra. É um direito que cada um tem. Vota contra ou pede vistas, né? Então, no meu entendimento, eu não digo que é uma... Direito. Não, que é regimental, que é um direito. Tudo isso aí é direito do vereador. Ninguém está discutindo... se um vereador, ou sei lá, do oposicionista, ou lá de situação, está fazendo isso. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua postura. Na Câmara Municipal, eu jamais vou questionar. Agora, entendo eu que você pede vista no projeto para fazer adaptação no projeto. Você chega e pede vista no projeto, não apresenta nada de acréscimo ao projeto, eu acho que você está tumultuando a sessão. Você está com alguma dúvida, depois você dirimiu a dúvida. É pensamento. Miguel, penso assim, a imprensa, ela tem divulgado em vários momentos, não só no caso do Partido dos Trabalhadores, mas em relação a outros vereadores que em determinado momento pediram vistas no projeto. O que ocorre é que, da imprensa, ela não tem a necessidade de conhecer profundamente o que seria o correto na hora de transmitir uma informação que você tenha
o pleno conhecimento, porque tem acompanhado o Poder Executivo e Legislativo, mas não tem um domínio em relação à técnica. O que eu falo para vocês é em relação à lei orgânica do município, ao regimento interno da Câmara. O regimento prevê vistas. O regimento prevê o adiamento. O regimento, ele prevê inúmeras situações. Quando você é designado como relator de um processo, você pode ficar com o processo até você esgotar. Claro que você tem um tempo, você tem um prazo para entregar, mas você pode ir a campo, você pode fazer as consultas jurídicas, você pode consultar especialistas, você pode levar para estudos e você tem que ter o tempo hábil para isso. O que eu penso é que ser um legislador é realmente uma grande responsabilidade. E eu tenho uma oportunidade de representar os taubatianos, que é uma grande honra, e temos aqui um compromisso político. É claro, eu sou uma representante política, mas eu não posso jogar no lixo aquilo que eu aprendi também com especialistas em gestão pública, que eu estou aprendendo dentro de uma universidade. Eu não posso jogar um conhecimento, eu tenho que usar o conhecimento a favor do povo. E eu tenho feito isso, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho me esforçado muito para que houvesse todos os estudos e a clareza na hora de defender ou não o projeto. Agora, vou ouvir todos os vereadores e vou analisar posturas. Em relação à postura política, o vereador pode falar o que ele quiser, ele tem imunidade, vereador, você não mas acha ele que tem que respeitar. Que o senhor está defendendo o povo não é muito relativo, porque se tem 14, 15, 16 votando favoráveis, 2, 3 votando contra, esses 3 é que tem razão? Votar contrários? É o direito deles. É um direito, inclusive, Não, eles têm um tempo para justificar. Dos projetos, a senhora está defendendo o povo. Os outros, a grande maioria não está defendendo o povo quando vota o projeto? Depende muito, né? Hoje Só o deu a entender isso, na minha opinião. ele tem a maioria da bancada. Hoje ele tem o domínio na pauta. Principalmente agora, eu acredito que vai haver uma dinâmica para mudar um pouquinho disso, né? Mais uma instauração de CPI da dengue. Então, isso está realmente chamando a atenção, porque nós temos que manter a independência das casas. Nós temos um compromisso com o povo. Então, quando vota um projeto, tem a maioria votando a favor, e eu estou votando o contrário, eu tenho absoluta certeza do que estou fazendo. Vereador Linaldo, deixa eu te perguntar uma coisa, e também vai a vereadora Vera Saba. É regimental, está dentro da lei orgânica, é assim que se funciona. O Luiz Carlos adora dizer que a Câmara não é uma fábrica de leis. Eu não posso abrir a boca quando você deixa, né? O que eu concordo. Agora, não chega à exaustão, quando você põe um projeto para discussão, cada um tem 15 minutos para discutir, 15 discutem, e aí o que resulta? Verdade. Nada. Não é exaustivo isso, vereador? No meu entendimento, é. Até porque você encaminha, discute, tem a discussão 15 minutos. Depois encaminhamento de voto, depois justificativo do voto. O presidente Carlos Peixoto falou isso na última Você sessão. fala, olha, é só o telespectador que estiver em casa prestar atenção nas sessões que são exibidas, retransmitidas, para ver o que acontece. Infelizmente, a gente usa esses 3 tempos para falar a mesma coisa. E cadê a produção? O que a gente fala, igual eu também concordo com o Luiz Carlos, eu acho que todo projeto tem que ser discutido, tem que ser amplamente debatido, mas eu entendo que você se torna repetitivo quando você tem essas 3 ferramentas na mão. Eu entendo que poderia diminuir ou a discussão, ou diminuir o encaminhamento de voto, alguma coisa tem que ser mudado, porque fica realmente... Até para a pessoa que está em casa, fica aquela coisa repetitiva, bate na mesma tecla, sempre a mesma coisa. E as sessões, às vezes, tem 3 horas, discute 6 vereadores. Vereadora Saba, vereadora Vera Saba, a senhora falou no começo aí, respondendo a pergunta do Miguel, a respeito de preconceito com o vereador de primeiro mandato. A senhora, eu acho que foi a vereadora, um dos vereadores que mais mudaram de assessores nessa casa esse 1 ano e 5 meses. A que senhora atribui? A senhora é muito exigente ou é difícil a pessoa lidar com a lide política? A coisa política? Isso é uma decisão interna. Eu gostaria até de participar um pouquinho dessa pergunta em relação à casa, o debate, esse esgotamento em relação à exaustão
do debate em relação aos projetos, questionada pelo Miguel anteriormente, eu penso o seguinte: no início do mandato, eu tinha uma visão em relação ao legislativo. Hoje eu tenho uma outra completamente diferente. Aqui é uma casa de pensadores. Às vezes 15 minutos é pouco tempo. Divergência, né? É Normal. pouco tempo para você apresentar o projeto, as suas ideias políticas, a sua análise técnica, se você tiver realmente desdobrado o projeto com especialistas, com consultores, com procuradores. Então, 15 minutos, ele fica pouco demais, sabe? Você precisa de mais tempo para isso. É claro que depois você pode justificar, você pode fazer um encaminhamento. Mas eu sinto que esta Casa de Leis, ela tem que ser vista como uma casa de debate, um espaço democrático, que a gente tem que esgotar realmente todo o debate e ter o carinho especial com outro vereador que se preparou para fazer a base de argumentação contrária, favorável, porque nesse momento, o que eu sinto aqui na casa é que você pode mudar a opinião. O poder que você tem de persuadir um pai que está em dúvida em relação a algum processo. Então, eu vejo que aqui não é uma fábrica de leis. Eu tenho desejos, a sociedade tem desejos e anseios. Nós gostaríamos de apresentar, por exemplo, eu gostaria de vir aqui hoje no programa e apresentar, olha, eu tenho 50 leis aprovadas em um ano, olha que espetacular, mas e a aplicabilidade de cada uma delas? E nós podemos mudar a vida das pessoas no debate. No debate político, as coisas se afloram, as ideias surgem. Por meio de vários debates aqui na casa em relação a leis, eu tive outras ideias em relação a indicações, eu tive ideias em relação a entrar com novos projetos ou requerimentos, um espaço que eu acho fundamental, e agora eu vejo que tem um projeto para ampliação, é a tribuna livre, o espaço do munícipe se comunicar, dele apresentar suas propostas, suas ideias aos vereadores. E nós temos cada vez mais que organizarmos a dinâmica da casa, para que tenhamos, sim, muitos projetos aprovados, que realmente pode ser melhorada a dinâmica da casa. Se o Poder Executivo não tomar toda a pauta, pode melhorar muito. Tem tomado muita pauta, vereadores, nessa administração do vereador Carlos Peixoto? Não. Acho que o processo está sendo Está sendo cumprido o que o vereador Carlos Peixoto falou quando da sua eleição? Entra na fila. Eu acho que sim. Tem Tá um projeto acontecendo meu isso? aí que está aí, aprovado, já passou pelas todas as comissões e está esperando a hora de entrar. Entendo que alguns projetos são importantes, que tem que ter uma prioridade, sim. Igual essa questão da limpeza de terreno, Miguel, que foi um projeto apresentado pelo vereador Alexandre Vilela. Importantíssimo para a cidade de Taubaté. Há quantos anos nós estamos aqui discutindo sobre essa questão de limpeza urbana na cidade de Taubaté? É um projeto que vem trazer benefício para a população diretamente. Por que não esse projeto entrar na pauta do dia, como o próprio presidente colocou, para beneficiar? Isso sim eu acho que traz um benefício para a população. A questão da dengue, algum projeto que possa trazer um benefício no combate à questão da dengue. Eu acho que são assuntos pertinentes e importantes para a população. Mas eu digo do Executivo. Não Furando vejo. fila. Não vejo dessa forma. Não vê? Os que Não, furaram, não ele já tinha falado antes. Falou, ó, quando foi muito urgente, a gente sentia na cidade E outra urgência, coisa que eu vou aí falar, sim, entra- e outra coisa que eu vou falar, e parabenizo o presidente da Câmara, Carlos Peixoto. Tem projetos aí que estavam encarados de urgência faz 6 meses. Aí teve que agilizar. Não, faz 6 meses e entrou agora. Teve o trâmite normal para entrar. Ah, perfeito. Então não está no afogadilho, não. Realmente o vereador Carlos Peixoto tem conduzido a Câmara nesse sentido. Eu acho que esse é o papel do presidente da Câmara e tem cumprido com a sua obrigação como presidente. Então, a Prefeitura tem as suas prioridades, mas o Legislativo também está Tem a tendo sua demanda. a sua demanda e está sendo colocada. Infelizmente, alguns projetos, é o que eu falo da dinâmica da Câmara. Infelizmente, alguns projetos estão parando na discussão do plenário. Então, isso atrapalha também o andamento da Câmara. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho no segundo bloco. Hoje recebendo o vereador Digão e também a vereadora Vera Saba. Voltamos em instantes aqui na primeira TV Legislativa do Vale. E o último projeto é esse.